Olá, sejam bem-vindos ao canal Sementes de Vida. Me chamo Walter e hoje quero trazer uma mensagem de reflexão. Quantas vezes na vida nos deparamos com escolhas difíceis? Às vezes sabemos o que é certo, mas a desobediência parece mais fácil, mais conveniente. A Bíblia nos mostra, do Gênesis ao Apocalipse, que a obediência a Deus não é apenas um dever, é um caminho de proteção, bênção e propósito. Hoje vamos explorar o que a palavra diz sobre a obediência a Deus, com exemplos poderosos e versículos que vão transformar sua perspectiva. Vamos lá! Obediência traz bênçãos. Deus recompensa os que obedecem. Deuteronômio, capítulo 28, versículo do 1 ao 2, diz: Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas as bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Deus estabelece uma relação clara entre obediência e bênção. No Antigo Testamento, ele prometeu prosperidade, proteção divina a Israel, se eles o seguissem. Isso não significa que obedecemos só para ganhar algo, mas que Deus honra aqueles que o honram. Leia depois com calma Deuteronômio capítulo 28, do 1 ao 14, para você poder compreender melhor tudo o que foi dito. Mas e quando a obediência exige fé, mesmo quando não faz sentido? Hebreus capítulo 11, versículo 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se ao lugar que, mais tarde, receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Deus se alegra quando confiamos nele, mais do que em nossa própria força. Abraão agradou a Deus pela fé, em Gênesis capítulo 15, versículo 6. E nós também devemos viver assim. Abraão não tinha um mapa, nem conhecia o destino, mas obedeceu. A verdadeira obediência acontece quando confiamos em Deus, mais do que em nossa lógica. Glória a Deus. Se Abraão tivesse hesitado, não teria se tornado o pai da fé, e nem teria o filho que tanto sonhou, o Isaac. E quando a obediência traz consequências? O exemplo de Saul, 1 Samuel capítulo 15, versículo do 22 ao 23. Tem o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, porque a rebelião é um pecado da feitiçaria e a arrogância como o mal da idolatria. O rei Saul desobedeceu a Deus em 1 Samuel capítulo 15 e perdeu o reino. Muitos pensam que boas intenções bastam, mas Deus valoriza a obediência completa, não justificativas. Esse assunto foi abordado neste conteúdo. Paciência e obediência a Deus, a maior falha de Saul, os erros que o afastam de Deus. E ele vai estar aqui no card e na descrição. Assista este conteúdo e depois dá uma olhadinha nesse aqui, que Deus vai falar com você tremendamente. No Novo Testamento, Jesus elevou esse princípio, obediência por amor, a maior motivação. João capítulo 14, versículo 15. Se você me ama, obedecerão os meus mandamentos. Jesus estabeleceu aqui um princípio revolucionário. A verdadeira obediência não nasce da obrigação, mas do amor. Observe que ele não diz: obedeçam-me ou serão castigados. Obedeçam-me e ganharão recompensas. Mas sim, se me amam, guardarão os meus mandamentos. Por que isso é tão profundo? O amor gera obediência espontânea. Assim como a criança que evita desobedecer aos pais por amor e não só por medo de castigo, nosso relacionamento com Deus deve ser pautado em devoção, não em legalismo. E esse é um exemplo muito claro que nós devemos fazer, é obedecer a Deus espontaneamente, por amor, por querer agradar ao Senhor. Jesus é o modelo máximo. No Getsemane, ele orou: Pai, não seja como eu quero, mas como tu queres. Mateus capítulo 26, versículo 39. Mesmo enfrentando a cruz, obedecendo
obedeceu por amor. João capítulo 15, versículo 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Glória a Deus. E se hoje estamos aqui e temos acesso ao Pai, é graça a Jesus, porque Ele se disponibilizou em se sacrificar, porque precisava de um sacrifício, de um justo, de um homem que não tivesse pecado, para que a dívida fosse paga. E Ele pagou essa dívida. E hoje, eu e você temos acesso ao Pai, graças ao sacrifício de Jesus. O Espírito Santo nos capacita. Romanos capítulo 5, versículo 5, diz que o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Ou seja, não obedecemos por esforço próprio, mas pelo amor que Ele mesmo coloca em nós. Em 1 João capítulo 5, versículo 3, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. E é só isso que Deus quer de nós, a obediência. Então, se você não tem forças para repudiar o pecado, peça a Deus para que Ele te ajude, para que você ande em santidade, para que você obedeça ao mandamento do Senhor, e assim tu verá a potente mão de Deus sobre a tua vida. Glória a Deus. Imagine um casamento se o marido diz à esposa: eu só não te traio porque tenho medo da consequência. Isso é um relacionamento falido. Mas se ele diz: eu te amo, por isso sou fiel, há alegria e cumplicidade. Assim é com Deus. Quando sentir que obedecer é difícil, pergunte-se: como posso responder o amor de Deus nesta situação? Ore: Pai, ajuda-me a te obedecer não por dever, mas porque te amo. Obediência prática. O que isso significa hoje? Tiago capítulo 1, versículo 22. Seja praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Obedecer a Deus inclui honrar os pais. Efésios capítulo 6, versículo 1. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Perdoar. Mateus capítulo 6, versículo 14 ao 15. Pois se perdoarem as ofensas um dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhe perdoará as ofensas. Fugir do pecado. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Glória a Deus. Amar os outros. João capítulo 13, versículo 34. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Quando não obedecemos ao Senhor, pagamos um preço, e muitas vezes amarga. E isso me lembra de um testemunho que infelizmente eu passei por não ter ouvido ao Senhor. Uma certa vez eu estava vindo do meu trabalho, eu estava na moto, eu e minha filha, e estávamos indo para casa, e existiam dois caminhos. Um era mais longo e o outro mais curto. E eu sempre ia para esse mais curto, né, que era bem mais rápido. Porém, neste dia, o Senhor falou comigo para que eu não fosse para esse caminho. E ali eu achei que era coisa da minha cabeça e continuei. E comecei a confiar em mim mesmo, por eu saber arte marcial. E aí fiquei em minha mente dizendo: se for um assalto, o cara vier, eu vou pegar ele, vou imobilizá-lo, e enfim. E eu continuei. E chegou próximo a uma rotatória, Deus de novo, dentro de mim, manda eu fazer a volta. E ali eu ignorei e continuei. E aí eu fui, cheguei, fiz um retorno e entrei justamente na rua que já ia sair no conjunto onde eu morava. E aí, quando eu faço esse retorno e entro, Deus manda eu voltar. E eu continuo, eu desobedeço. Tinha um carro na minha frente, só que o carro acelera. E como minha moto era uma cinquentinha, ficou para trás. E em questão de segundos, um rapaz, ele estava deitado no chão, ele se levantou e foi para o meio da pista e apontou uma arma para mim. Era uma 12 caseira. E aí eu encostei a moto e mandou eu subir com minha filha. Eu tava com minha mochila, minha filha também, e ele ficou lá embaixo tentando passar a moto por debaixo do arame farpado. Quando eu subi o barranco com
ela, tinha outro cara lá em cima com justamente uma arma apontada para nós. E ali ele botou eu e ela de joelho e ele pegou a bolsa dela, olhou, pegou um tênis que ela tinha da Nike e pegou o celular dela. Ele viu meu celular, eu consegui rapidamente tirar o chip do meu celular, mas ele pediu para eu formatar o celular. Minha filha estava se tremendo, desesperada, e eu tentando acalmar ela, que me deu um branco. Eu não conseguia formatar. E eu digo, meu Deus, eu só na minha mente, Jesus, chega aqui, Jesus, chega aqui, Jesus. Esse é o problema, porque nessas horas a gente lembra de Deus, né? Mas Deus lá atrás tinha me avisado e eu não obedeci. E ali, naquela situação, ele pega e diz, você tá brincando comigo. E ele já tava se irritando e pega no braço da minha filha e puxa e diz, menina, seu pai tá brincando comigo. E ele vai apontando a arma assim pra mim, pra atirar na minha cabeça. E era uma 12 caseira. E eu disse, Jesus, chegue aqui. Quando eu disse isso, uma viatura da polícia enrola lá bem distante na rua. E aí, porque assim, nesse caminho que eu vou, era descampado dos dois lados, né? Só mato, barro, ainda não tinha casas. E nisso a polícia aparece. O que tava lá embaixo tentando botar minha moto para, né, dentro da cerca, ele corre, pega minha mochila com minha chave da casa e com meus papéis de água e luz que eu tinha pago naquele dia. E ele entrou dentro do mato. E só uma coisa, é que onde eu morava só existia uma viatura. E essa viatura passava por 4 bairros. E assim, e só uma para dar conta, é uns 4 a 5 bairros, mais ou menos. Mas naquele dia, Deus já sabendo que eu ia desobedecê-lo, ele providenciou aquela viatura naquele momento. Porque só foi eu clamar, Jesus, chegue aqui. Essa viatura apareceu. E aí eles pararam, viram a moto, os caras estavam no matagal. E aí eu peguei o celular com o meu braço esquerdo e fiquei direcionando assim na diagonal, né? Porque eles estavam na minha diagonal direita, os bandidos. E para eles não verem que eu tava acenando e não atirar nem em mim, nem na minha filha, aí eu fiz dessa forma, de uma forma que eles não dessem para enxergar. E eu mexia e nada da polícia enxergar. Quando eu olhei, o celular só estava 3%. A tela já estava quase toda escura. Então não dava para eles verem. E ali eles olharam ao redor e já ia embora. Já ia pegar minha moto e tal, achando que não tinha mais ninguém ali. E eu disse, Jesus, faça com que esses policiais vejam a luz desse meu celular. E eles já estavam se ajeitando para entrar dentro do carro. Tinha um que tava de costa, né, para onde eu tava. Era um barranco, né, e assim uma pista, ainda andava um pouquinho. E ele virou. Quando ele virou, ele disse, eu tô vendo uma luz ali. Aí os outros policiais, né, disse, desça daí que a gente tá te vendo. Aí eu disse, eu gritei, né, disse, eu não sei se eu posso não, porque os caras estão aqui. E eu tô com minha filha. Aí eles, desçam que a gente dá cobertura. E quando eu desci com minha filha, ela escorregou do barranco, né, estava chorando, se tremendo. E foi incrível. Aqueles policiais pularam aquela cerca, os 2 policiais pularam a cerca de uma forma, um gosto de gás. Subiu o barranco, já atirando, e vasculharam umas 3 vezes, encontraram a mochila, que já era de outra vítima, mas não encontraram a minha. Mas, resumindo, Deus foi fiel, porque Ele me guardou, mesmo eu desobedecendo. Mas fica a lição para nós, de obedecermos ao Senhor, porque se eu tivesse obedecido, não teria passado por isso. Em Provérbios capítulo 3, versículo do 5 ao 6 diz, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento, reconhecendo-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Agora vou orar por você. Pai Santíssimo e Eterno, aqui estamos, Senhor Deus, diante de Ti. Ó Senhor, Te glorificamos, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, pelo Teu cuidado, Pai, pelo nosso levantar e deitar. Pai, Tu tem cuidado de cada um de nós, nos livrado, Senhor Deus, de todo o mal, assim como Tu foi, Senhor Deus, comigo, e me livrasse naquele dia, mesmo eu sendo desobediente, Pai, mas o Senhor me livrou do pior, ó Pai. E quantas vezes o Senhor tem feito isso em nós,
nossas vidas, nos guardado de todo o mal, nos livrado do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, Senhor. Nos guardando, Senhor Deus, no teu refúgio, Pai. Que nós possamos, Senhor Deus, confiar mais em Ti. Que nós também possamos, ó Deus, se chegar a Ti por amor, Senhor Deus, e Te obedecer. Aleluia. Que nós não venhamos nos aproximar por interesse ou por medo, Senhor Deus, mas por amor. Obrigado, Pai. Obrigado por existir em nossas vidas. Obrigado, Senhor Deus, pelos planos de paz que Tu tem para cada um de nós. Pelo Teu cuidado, Senhor, e pelo Teu amor. Ó Senhor, que amor é esse que nos constrange, que entregou o Seu próprio Filho por amor a nós. Aleluia, Senhor. Que esta pessoa que esteja ouvindo esta palavra e não sentiu esse amor verdadeiro, que o Senhor toque em seu coração, para que ele sinta acolhido e venha, Senhor Deus, se achegar a Ti. Pai, Tua palavra diz que no mundo tereis aflições, mas que nós devemos ter de bom ânimo. Nos ajuda a vencer. Assim como Tu venceste, Jesus, nos ensina a caminhar, a guardar a Tua palavra, a viver a Tua palavra e a agradar a Ti. Pai, são tantas pessoas passando por dificuldades, seja fome, problemas no casamento, com filho, seja problemas financeiros, Senhor. Mas hoje lemos que há solução, e a solução é Te obedecer. Te obedecer, Senhor Deus, é o que nós precisamos para sermos felizes, para estarmos mais junto a Ti. Que esta pessoa entenda isso e se chegue a Ti, Pai, em obediência, de amor e sinceridade. Nos ensina, nos ajuda a sermos obedientes. Aleluia! Te louvamos, Senhor, e Te engrandecemos, porque Tu és fiel, fiel à Tua palavra, Senhor, e só nos basta obedecê-la e praticá-la. Esse é o segredo que muitos não entendem e que a felicidade está nisso. Pai, abre o entendimento deles para que eles possam cumprir o que foi dito hoje. Chega nas suas causas, que eles sintam o Teu amor envolvê-los, que eles sintam a Tua poderosa mão os protegendo de todo o mal. Eu oro, Pai, eu clamo por isso, Senhor, pela vida deles, para que o Senhor derrame mais e mais do Teu Espírito e que o Senhor ajude nesta caminhada. Pai, eu Te louvo e Te engrandeço e já Te agradeço pelo que o Senhor irá fazer, pelas bênçãos alcançadas e aquelas que iremos alcançar. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. A obediência a Deus não é um peso, é um privilégio. É a certeza de que, mesmo quando não entendemos, Ele está no controle. Qual a área da sua vida precisa de mais entrega a Ele? Comentem, eu escolho obedecer a Deus. E se este vídeo falou ao seu coração, compartilhe com alguém que precisa dessa mensagem. Deixe o seu like, se inscreva e ative o sininho das notificações, para que o YouTube lhe avise quando nós postarmos vídeos novos aqui no canal. Para nós refletirmos, a obediência é a chave que abre as portas da vontade de Deus. Muito obrigado por ter ficado até o final e pelo seu tempo. Um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Até a próxima.